Olá, senhores, olá, senhoritas, espero que estejam todos bem. Hoje estou trazendo, como prometi, a nova estrutura bilateral, né? Nós vimos no último vídeo a estrutura de prós e contra, e agora nós vamos trabalhar a dissertação bilateral com a estrutura de causa e consequência. Vocês vão ver que elas são bem semelhantes, mas, embora elas tenham semelhança, cada uma tem características que são únicas, né? E que podem ser usadas para diferentes tipos de tema. Como eu disse a vocês no último vídeo, para alguns temas é bem mais adequado eu usar a estrutura de prós e contras, mas para outros eu tenho que usar de causa e consequência, né? Ou então, como nós já vimos antes, usar uma abordagem unilateral. Então, isso vai depender do tema e da habilidade de cada um. Vamos lá? Vamos ao trabalho? Bom, a introdução é algo que para nós já não é nenhuma novidade, né? Assim como nos outros modelos, uma das opções, não é a única opção, viu, gente? Mas uma das opções aqui é nós começarmos a nossa introdução, que vai ser o primeiro parágrafo, com uma frase síntese, independente da estrutura que eu usar, pessoal, é muito importante começar com a frase síntese, porque ela vai deixar claro qual é o assunto a ser tratado no texto e qual é o meu posicionamento, né? Minha tese a respeito do assunto tratado, do tema tratado. Então, eu começo com a frase síntese e depois eu vou citar os argumentos que eu já escolhi, né, previamente, na ordem em que eles serão desenvolvidos. Isso é muito importante, certo, pessoal? Citar na ordem em que eles serão desenvolvidos, porque isso já cria uma expectativa no leitor. Então, à medida que ele vai avançando no seu texto, ele percebe aquilo que você falou na introdução ao longo do desenvolvimento. Bom, para a gente exemplificar, eu trouxe como tema o problema da automedicação. A gente poderia fazer a introdução da seguinte forma: o uso de remédios sem a orientação médica é uma prática comum em nossa sociedade. Então, essa aqui é a minha tese, essa é o meu posicionamento a respeito do assunto, que é algo comum na nossa sociedade, tomar remédio sem orientação. Vamos lá. Primeiramente, ela se deve ao hábito que muitas pessoas têm de medicar a si mesmas e a seus familiares. Mas essa atitude pode não resolver o problema e ainda traz o risco de efeitos adversos, intoxicação e pode até causar a morte. É fato que a ineficiência do sistema de saúde é uma das causas da automedicação, mas a consequente produção de superbactérias é um remédio ainda mais amargo, que não vale a pena tomar. Então aqui, pessoal, a gente começa a frase síntese, indicando que o tema é a automedicação, que é um aspecto comum na sociedade. E aí eu comecei abordando as causas. Percebam que a causa tá com o grifo e a consequência é a parte que tá sem grifo. Então, a primeira causa abordada é que muitas pessoas têm isso como um hábito, né? Medicar a si mesma como aos familiares, né? Quem nunca ouviu da mãe assim, não, mas se você tá gripado, toma tal coisa, né? Ah, você tá com dor de cabeça, toma tal remédio. Tá com torcicolo? E assim vai, né? Então, realmente é um hábito, é algo costumeiro, comum na nossa sociedade. Mas qual é a consequência? Muitas pessoas podem não resolver o problema, que acontece muitas vezes, né? Se toma um remédio para uma coisa, o problema não é aquele, não resolve nada. Ou ainda tem o risco de ter efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Às vezes a pessoa fica enjoada, fica com dor de cabeça, por quê? Porque tomou um remédio errado. E muitas pessoas sofrem até mesmo com intoxicação, vão parar no hospital e em alguns casos isso pode causar até a morte, tá? Então, a primeira causa com as consequências.
Aí, o meu segundo argumento, a segunda causa. É fato que a ineficiência no sistema de saúde é uma das causas da automedicação. Então, muita gente tá lá, em casa, resfriada, não tá bem. Você vai perder tempo, ficar um tempão lá no posto de saúde, esperando. A pessoa já não tá bem, ela vai? Não vai. Ela vai tomar um remedinho por conta, vai deitar, dormir para ver se melhora pro outro dia. Então, isso é um fato, né? Muitas pessoas não querem ir ao médico justamente porque não querem enfrentar todo aquele drama que é o sistema público de saúde. Mas, qual é a consequência? Superbactérias, né, gente? A gente sabe que nos últimos anos aumentou muito a quantidade de superbactérias, elas estão ficando cada vez mais resistentes e isso é um problema que só tende a crescer, né? Então é um remédio que a gente não quer tomar, né? Cair num hospital e não ter como ser tratado porque o nosso corpo já está calejado demais para aceitar os medicamentos. Então é algo que a gente não quer. Bom, já citei aqui na minha introdução as causas e consequências que eu vou trabalhar. Agora, como eu vou desenvolver isso dentro do texto? Qual vai ser a estrutura? Vamos ao desenvolvimento, né, com causa e consequência. Quem nunca passou por uma dessas situações aqui, né? De empilhar vários dominós, um na frente do outro, e uma tremidinha na mão. Qual é a consequência? Derruba todo mundo, né? Ou então castelo de cartas também. Quando a gente dá uma tremidinha, pronto, derruba tudo. Então, é mais ou menos o que acontece na nossa sociedade e a gente tem que deixar esse efeito claro no nosso texto, certo? Aqui, nós temos duas estruturas que vão nos possibilitar mostrar isso. Assim como na estrutura de prós e contras, eu também trouxe a possibilidade de a gente fazer isso com 4 parágrafos no texto ou 6 parágrafos. Na estrutura 1, nós trabalharíamos com 4 parágrafos no texto. Então, eu teria um parágrafo de introdução e aqui o nosso segundo parágrafo seria o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ele seria composto sempre, pessoal, use o tópico frasal, tá? Então, ele seria composto pelo tópico frasal, mais desenvolvimento do primeiro argumento, que vai ser o de causa. Aí, quando eu termino de explicar a causa e eu vou mudar para consequência, eu preciso usar um elemento coesivo consecutivo, que vai mostrar que eu estou mudando de ponto de vista, estou mostrando agora a consequência. Aí depois disso eu uso um tópico frasal e desenvolvo o meu primeiro argumento falando da consequência, tá? Aí, no terceiro parágrafo eu vou falar do segundo argumento de causa e consequência. Então eu uso um elemento coesivo para mostrar que eu estou continuando no mesmo assunto, tá? Sempre inicio os parágrafos com elemento coesivo. Então eu ponho um elemento coesivo para mostrar que eu estou continuando no mesmo assunto, uso o tópico frasal e desenvolvo o segundo argumento, que vai ser o de causa. Quando eu for falar da consequência, eu coloco um elemento coesivo consecutivo, coloco o tópico frasal e desenvolvo o segundo argumento, que vai ser consequência. Certo, pessoal? Então, é uma estrutura semelhante à que a gente já viu, mas ela também pode ser desenvolvida em 6 parágrafos. Nós podemos fazer a dissertação com 6 parágrafos, sendo que nesses 6 parágrafos eu vou abordar a introdução no primeiro, né, como sempre. Aí no segundo parágrafo eu vou simplesmente mostrar a causa daquele problema. Então eu uso um tópico frasal e vou desenvolver esse primeiro argumento, que vai ser a causa daquele problema. Aí, no terceiro parágrafo, eu vou usar um elemento coesivo consecutivo, indicando que esse é um parágrafo de consequência, né, daquilo que eu falei antes. Então, eu uso o elemento coesivo consecutivo, coloco sempre o tópico frasal
e depois desenvolvo o primeiro argumento de consequência. Aí, na sequência, eu faço semelhante, né? Uso um elemento coesivo para indicar que eu estou ainda no mesmo assunto, tópico frasal, e desenvolvo a segunda causa, o segundo argumento indicando causa. E aí, para finalizar o meu desenvolvimento, no quinto parágrafo eu vou usar um elemento coesivo consecutivo, mostrando que eu estou falando da consequência, né, do parágrafo anterior. E aí eu sempre uso tópico frasal e aí desenvolvo esse segundo argumento mostrando a consequência, certo? Eu acho sempre que a prática é mais fácil do que a teoria, então trouxe uns exemplos para vocês na prática, né, pessoal? Aqui, é comum se ouvir desde pequeno que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Esse dito popular ilustra bem como a automedicação é tida como um hábito corriqueiro. Segundo ele, qualquer pessoa teria condições de medicar tanto a si mesma quanto a outros. E dessa tradição popular vem não somente o uso de chás, ungüentos e ervas, mas também o uso e a indicação de medicamentos que podem ser muito perigosos. As graves consequências vão desde efeitos colaterais até a possibilidade de óbito. Elas foram destacadas em um artigo da Secretaria de Saúde do Paraná, que alegou que medicamento é o principal agente tóxico que causa intoxicação em seres humanos no Brasil, ocupando o primeiro lugar nas estatísticas do Cinetox desde 1994. Esse costume do brasileiro tem que mudar se nós quisermos melhorar essa estatística, não é verdade? Então, observem só, eu comecei aqui em verde com o meu tópico frasal. Como se trata do nosso primeiro parágrafo argumentativo, eu não precisei colocar um elemento coesivo, mas se quiser também pode, nada impede, viu, pessoal? Mas eu comecei aqui o meu desenvolvimento com esse tópico frasal, mostrando que é muito comum, né, entre as pessoas achar que todo mundo pode dar uma de médico, não é verdade? O provérbio popular, o ditado popular diz isso. Mas eu usei esse provérbio não como uma forma de expressar o meu ponto de vista, mas uma forma de provar que as pessoas veem isso como algo banal, tá? Porque eu sempre digo para vocês tomarem cuidado com os provérbios populares, mas ele não está mostrando o meu ponto de vista, mas sim mostrando que as pessoas banalizam a questão medicamentosa. E aí, eu explico, né, que o dito popular aqui ilustra bem como as pessoas veem isso como algo comum, né? Segundo ele, segundo esse dito popular, qualquer pessoa, né, qualquer um pode ser médico ou louco. Então, qualquer um poderia medicar a si mesmo, a sua família, né? E essa tradição também vem, né? Quem mora no interior sabe bem que as pessoas têm sempre a indicação de um chazinho, sempre a indicação de uma ervinha que cura um machucado, alguma coisa do tipo, né? Só que não para por aí. Se fosse só isso, seria menos pior. As pessoas hoje têm o hábito de não só indicar, né, medicamentos, mas também usar medicamentos que podem ser muito perigosos, né? Então, esse é um problema que é sério. E aí, o nosso parágrafo continua. Percebam que nesse parágrafo eu coloquei causa e consequência junto, tá? Num único parágrafo. E aí eu coloco: as graves consequências vão desde efeitos colaterais até a possibilidade de óbito. Percebam que aqui em laranjado eu coloco o meu elemento coesivo indicando que é uma consequência, tá? As graves consequências, né, vão desde efeitos colaterais até o óbito. Isso tem que ficar claro, pessoal, porque o nosso leitor acaba seguindo mais fácil a nossa linha de raciocínio. E aí, para dar mais peso para o meu argumento, eu cito aqui um artigo da Secretaria de Saúde do Paraná,
que diz que realmente a intoxicação é uma causa séria, né? Que leva as pessoas para os hospitais e que nós estamos em primeiro lugar nas estatísticas aqui, certo? Tem até umas repetições aqui, tóxico e intoxicação, mas como estava no artigo, eu não modifiquei, eu deixei como estava no artigo. E aí eu finalizo dizendo que esse costume do brasileiro tem que mudar se nós quisermos melhorar esses números, né? Essa estatística, certo? Agora, na sequência, eu trouxe causa e consequência para o próximo parágrafo de desenvolvimento com parágrafos separados, olhem só. Aqui, além disso, a automedicação muitas vezes se deve a um sistema de saúde ineficiente. Em muitas regiões do país, o tempo de espera para atendimento é muito elevado. Em outras, mais remotas, nem sequer há médicos disponíveis para atender a toda a população. Além disso, muitos pacientes imaginam saber o que têm e acham que não é necessário enfrentar todo o trâmite necessário para ser atendido pelo sistema de saúde. O resultado disso é o uso indiscriminado de medicamentos cujas consequências são, entre outras, a criação do ambiente propício para a proliferação das superbactérias. Esses micro-organismos se tornam mais resistentes em virtude do uso desnecessário de antibióticos e causam cada vez mais danos à própria população, uma vez que não há medicamentos capazes de matá-las. A Review on Antimicrobial Resistance estimou que só na América Latina 392 mil pessoas devem morrer até 2050 em razão da resistência a antibióticos. Trata-se, sem dúvida, de uma situação muito grave. Então, pessoal, percebam aqui que eu começo o nosso segundo argumento, né? Dizendo que a automedicação, em alguns aspectos, é culpa do sistema de saúde, que é ineficiente, né? Que muitas vezes a pessoa sabe que vai ficar muito tempo esperando na fila, ela não quer esperar, ou que nem mesmo sabe se vai ter médico para atendê-la, como em algumas regiões mais distantes do país, a gente tem visto aí, né? Como algumas regiões do país já estão entrando em colapso com a questão do coronavírus. Então, a gente vê que é um problema sério. E, além disso, soma-se o fato de que muitos pacientes acham que sabe o que tem, né? Às vezes a pessoa tem uma doença que é recorrente, uma alergia, alguma coisa assim, e a pessoa não vai ao médico, ela vai simplesmente pegar e tomar o remédio, né? O problema é que tem gente que faz isso para tudo, não só para alergia, não só para uma gripinha ou uma gripezinha, né? Como dizem por aí, mas a pessoa faz isso para tudo, né? Ela usa a automedicação, não importa o que ela tenha. E isso é um risco grave, né? E aí eu procuro mostrar isso no próximo parágrafo. O resultado disso é o uso indiscriminado de medicamentos, cujas consequências são, entre outras, a proliferação das superbactérias. Como nós temos visto, né, pessoal, as UTIs aí são lugares onde a gente vê muito, né, essas superbactérias. Os profissionais de saúde ficam muito preocupados com isso. Por quê? Porque à medida que a população toma antibióticos sem necessidade, as bichinhas vão ficando mais resistentes, né? Cada vez mais. E aí, o estudo desse artigo aqui, dessa revista citada, não vou repetir porque o meu inglês é péssimo e inexistente, mas o estudo dessa revista aqui mostra, né, que há previsão de que muitas pessoas morram, né, no mundo todo. Eu citei aqui a América Latina porque é mais próxima de nós, mas no mundo todo é realmente espantoso. Então, é uma situação de fato perigosa e grave. Bom, como podemos concluir o assunto? A conclusão vai ser o quarto ou o sexto parágrafo, dependendo da estrutura que a gente escolher para usar, que é a critério de cada um, né? Mas, independente da estrutura, eu preciso usar um elemento coesivo
conclusivo. Pessoal, vou sempre frisar isso para vocês, tá? Tem que usar o elemento coesivo conclusivo. Eu tenho que mostrar que eu estou finalizando o meu texto. Isso é muito importante, tá? Aí depois eu vou retomar os argumentos que eu já mencionei, que eu já desenvolvi, usando outros termos, né, pessoal? Outras palavras, porque senão o texto fica enfadonho. E aí, para finalizar, eu uso uma frase síntese de fechamento, indicando que eu estou realmente finalizando o assunto. Ok? A nossa conclusão. Portanto, é preciso abandonar o hábito da automedicação para evitar que pessoas continuem se intoxicando e até morrendo em decorrência disso. Além do mais, o uso inadequado de remédios pode até ser estimulado pelas deficiências do setor de saúde, mas não vale a pena pagar o preço alto que é a criação de bactérias que se tornam resistentes em virtude do uso desnecessário de fármacos. Ainda que a mudança de atitude pareça um remédio doloroso, não mudar pode ser letal. Então, observem aqui que eu retomei os argumentos, mas agora indicando que é preciso haver uma mudança, tá? Nós precisamos abandonar os hábitos, os costumes da vovó, da titia, de se medicar e de medicar os outros, né? De ficar indicando remédio para os outros, quem nunca, mas não é um hábito legal, pessoal, não pode, cada organismo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, né? Então é um hábito que tem que ser abandonado e, além disso, as pessoas podem até morrer, né? Como consequência dessa automedicação. Aí, mostrei a segunda causa, né? Que, embora o setor de saúde seja um dos responsáveis, né, porque não é adequado, mas ainda eu destaco que seria pior a gente entrar em tal situação que o nosso corpo esteja resistente a todo tipo de antibiótico e nada pode nos tratar, né? Ou a gente entra dentro de um hospital e pega aí uma superbactéria que nada mata. Então, não vale a pena. Eu termino aqui com a frase síntese de fechamento, dizendo que a mudança de atitude parece ser um remédio doloroso, porque realmente é difícil. Quando você está doente, você não está a fim de ir ao médico, uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim, só quer tomar um remédio e deitar. Mas é importante mudar, pessoal, porque se a gente não mudar, pode chegar uma hora que a coisa fique pior, né? E a gente morre por causa de um bichinho que a gente nem consegue ver, né? É algo que a gente tá vendo, tá sentindo na pele aí com esse coronavírus, não é? Bom, pessoal, para dar uma ajuda, às vezes as pessoas falam assim, professora, mas esse negócio de elemento coesivo dá um nó na minha cabeça, eu nunca lembro. Então, eu trouxe aqui para dar uma ajudinha alguns elementos coesivos consecutivos, como a gente vai usar bastante nessa estrutura, né? Eu trouxe, porque o que acontece? Esses elementos coesivos consecutivos nada mais são do que as famigeradas conjunções subordinativas adverbiais consecutivas. Não conta para ninguém que eu fiquei falando palavrão no meio da aula, hein, gente? Tá? Simplificando aqui, são as conjunções consecutivas, também as locuções consecutivas, que a gente tem entre outras aqui, ó, que, de forma que, de sorte que, tanto que, e aquelas estruturas, né? Tão que, tanto que, tamanho que. Então, o perigo é tão grande que, o perigo é tamanho que, né? O perigo da automedicação é tamanho que, isso vai me indicar a consequência, certo? E também há algumas expressões que indicam consequência e algumas que indicam explicação que podem nos ajudar muito aqui nessa estrutura, pessoal, tá? A gente tem entre elas aqui, por consequência, por conseguinte, como resultado, na medida em que. E tem umas que são usadas para explicação, que a gente pode usar também no meio do argumento, tá?
para ir ajudando a desenvolver as ideias. Em virtude de, por isso, por causa de fato, com efeito, por quê, por quanto, já que, uma vez que, visto que, como, logo, o que, quando ele for igual ao porquê, né? De tal sorte que, de tal forma que, haja vista, né? Pois anteposto ao verbo. Então, todos esses podem ser usados, né? Aliás, gente, não tem uma regra, uma coisa assim que proíba usar um determinado tipo de elemento coesivo, tá? A língua ela é muito flexível e isso nos possibilita fazer várias construções frasais. Só que a gente tem que tomar cuidado para realmente passar a ideia que está na nossa cabeça, porque às vezes a gente pensa uma coisa e o que a gente escreve é outra, certo? Bom, finalizando aqui, temos um resuminho, né? Aqui, percebemos que o primeiro parágrafo vai ter a nossa frase síntese e citar os 3 argumentos. O segundo e terceiro, ou do segundo ao quinto, nós vamos usar o primeiro argumento, causa e consequência, sempre antepostos, né, do tópico frasal e dos devidos elementos coesivos. A mesma coisa para o terceiro parágrafo, né, elemento coesivo, tópico frasal, e aí desenvolvo o argumento de causa, coloco os elementos coesivos, tópico frasal, e desenvolvo o segundo argumento de consequência. E aí finalizo a conclusão, que vai ser o quarto ou sexto parágrafo, com elemento coesivo conclusivo e retomo os argumentos, né? Que agora são 2, não são mais 3. Retomo os 2 argumentos e coloco a minha frase síntese de fechamento. Certo, pessoal? Bom, eu espero que tenha ajudado, espero que vocês consigam trabalhar aí com essa estrutura. Ela é simples, eu acho que é mais fácil a prática do que a teoria, como eu digo. E se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma coisa que vocês queiram comentar, podem me chamar no WhatsApp, podem chamar pela classe virtual, eu estou aí à disposição para ajudar. Se vocês quiserem também, podem indicar os vídeos para os colegas de escola pública que estão aí passando por perrengue e não está tendo coisa na escola que vai ajudar. Pode passar, não tem problema não, viu, pessoal? O objetivo é sempre ajudar, o importante é que vocês aprendam, tá ok? Espero que tenha de fato ajudado. Fiquem tranquilos.